Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo de Deus. Como é bom estar na presença do Pai, amém? Oh, benção. Mês de novembro, hein, irmão? Nossa, oh, irmão Jonas, novembro. Novembro acabou já. O ano acabou. Ei, irmã Lina, irmã Jaqueline já estão lá fazendo as listinhas dos alunos para você chorar. Ah, Natan, você não está nessa lista não, hein, Natan? Ô, benção, tá Natan. Amém, meus irmãos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Não vou nem tratar como convidados, amém, que vocês já são de casa, amém, glória a Deus. Meus irmãos, vamos então para a boa e santa palavra, que essa só foi a primeira, amém, nós ainda vamos fazer a oração da consagração do nosso mês de novembro. Vamos começar lá com Jeremias 29. Se você tiver alguma dúvida, pergunte aqui, levanta a mão, o irmão Jonas está aqui para auxiliar. Jeremias 29, capítulo 13. Capítulo 29, verso 13. Em nome de Jesus. Se não tiver sem Bíblia também, peça para o irmão Jonas. Cadê aquela Bíblia bonita aí, irmão? Vai ter que usar. Essa Bíblia é chique aí, em nome de Jesus. Ô, glória, lindeza, hein? Ô, bênção. Jeremias 29, 13. 29, 13. A nossa Bíblia é Almeida revisada e corrigida. Se alguma versão for diferente, talvez fique um pouquinho, algumas palavrinhas não sejam idênticas, mas o sentido é o mesmo. O autor é o mesmo, o nosso Espírito Santo também. 29, 13. Ei, chiqueza, hein? Ô, benção. 29, 13. Capítulo 29, verso 3. Jeremias, um dos profetas maiores. As irmãs aí já sabem, o profeta maior por quê? Porque ele é grande em estatura? Não, porque o livro dele é dos maiores, amém? Tem uma pergunta aí, foi Ana? O dia das mulheres, que Jeremias, Isaías, eu não lembro qual era o profeta, mas acho que era Isaías, os profetas maiores. E Jeremias ainda tem 2 livros, né? Jeremias e Lamentações. Então ele é do profeta maior. Não é porque ele é mais importante, é porque o livro é grande. Na época eram rolos, né? Então era um rolo muito grande, era um rolo exclusivo para Jeremias, na verdade. Outros profetas menores, eles estavam todos compactados no mesmo rolo. Jeremias e Isaías tinham rolos próprios. Ezequiel, Daniel. Amém? Todos? Vamos lá, 29 e 13. Nós conhecemos esse versículo, né, meu irmão? Com muita fé, amém? Vamos ler junto, mas com aquela fé, com o coração aberto. O Espírito Santo está falando, amém? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos, vamos começar a palavra com esse versículo. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, de algumas regrinhas básicas para estabelecer a nossa relação com Deus. Essa é uma palavra que serve especialmente para os iniciantes. Aqueles iniciantes que são de começo mesmo, que estão iniciando a caminhada da fé, e para aqueles também que têm aquela sede de renovo, né? É muito importante, meus irmãos, às vezes a gente parar, sabe aquilo, não sei se vocês já ouviram essa expressão, freio de arrumação. Às vezes é importante a gente parar, sabe, dar aquela respirada e pensar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou errando? O que está faltando? Amém? Então essa palavra de hoje é para nos inspirar a fazer esse freio de arrumação. Qualquer um de nós, por mais antigo na caminhada da fé, todos nós temos que sempre buscar o renovo, porque como tudo na vida, meus irmãos, a fé pode vir a se transformar numa rotina, no automático, e nós não podemos deixar isso acontecer, amém? Às vezes você tem na tua profissão, né, você já sabe tanto como fazer aquilo, né, irmão Jonas, que você faz na automática, né? Você pinta essa parede, você pensa, você está orando, está pensando ali no culto, no avivamento, está lá pintando. Está nem pensando o que você está fazendo, está no automático. Com a fé não pode ser assim, meus irmãos.
Por isso que Jesus fala, né? A nossa oração não é por meio de vãs repetições. Nós sabemos que tem outros ministérios que a gente respeita muito, amém? Consideramos irmãos, mas que tem um entendimento que comunhão com Deus é na hora de dormir, botar a cabeça no travesseiro e começar a repetir a oração. Às vezes a bênção é até repetida, já está acostumado, né? Abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, meu noivo. Não é assim? Não. Imagine se alguém conversasse com você assim, no automático. Ia ser esquisito, né? Mesmo que você conversar com um robô, né? Como é que você está? Você fala, estou mal. Aí a pessoa nem muda as férias. É mesmo? Que bom. Você não me ouviu? Eu falei que eu estou mal. Como é que tá bom? Né? A pessoa não te ouviu, né? Às vezes você entra no táxi, principalmente, né? Quer puxar papo, né? O tempo está fresco, né? Você não quer falar do tempo, você só está puxando papo. Por quê? Porque é assim que funciona, né? É ou não é? De vez em quando eu digo, como é que está a sua saúde? Está muito ruim. Que bom, então tá, vai com Deus. Ué, estou falando que está ruim, você não prestou atenção no que eu estou falando, você não vai me perguntar, não? Não, meus irmãos. Aliás, crente nunca fala que a saúde está ruim, amém? Amém? Amém. Você fala assim, sua saúde está bem? Está bem, amém? Mas você está com essa cara para todo não diz. Está na mão de Deus. O limite da fala do crente é esse. Amém? Mas eu não estou falando do poder da palavra, eu estou dando um exemplo do que é rotina, do que é o automático. Amém? Sim ou não? Você entra num lugar, você fala bom dia, você nem pensa, você só fala bom dia. Por quê? Porque você é uma pessoa educada e está acostumada a falar. Então a gente faz muitas coisas na nossa vida no automático, mas a nossa relação com Deus não pode ser automática. Por isso o culto de hoje é para a gente um pouco meditar sobre isso, sobre como não ser automático. Amém? Olha o que esse versículo está falando. É Deus dizendo: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Olha a condição aqui: me buscar de todo o vosso coração. Às vezes a pessoa ela até acha que está buscando a Deus, mas não está. Por quê? Porque o coração dela não está envolvido nessa busca. Ela está buscando de palavra, ela está buscando de tradição, ela está buscando de religiosidade. Eu vou no culto, por quê? Porque eu tenho que ir. Não, fique em casa. Amém? Se é para vir para o culto, tem que ser com o coração aberto, tem que ser disposto a receber a palavra. Amém? Senão eu vou te falar, infelizmente, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Às vezes, pelo menos o seu corpo físico, você descansar, às vezes é melhor. Porque espiritualmente você está o quê? Neutralizado. Buscar-me-ei e me acharei, se me buscar de todo o coração. Olha, quando me buscar de todo o coração. Se não me buscar de todo o coração, você não vai me achar. Então tem que abrir o coração. Tem que abrir o coração. Porque às vezes a palavra traz um negócio que é desconfortável. Às vezes a palavra traz uma coisa que te confronta. Às vezes a pessoa tem ali aquela propensão do pecado, por exemplo, da desonestidade. Aí vem uma palavra dura contra a desonestidade. Aí a pessoa ela fica o quê? Com o coração fechado. Não vou receber essa palavra. Não, aí está errado. Aí nada vai acontecer na tua vida. Ou usando o exemplo que eu acabei de dar. A gente fala nesse ministério tanto, né? Que a palavra tem poder, né? Que a gente tem que abençoar as coisas, que a gente tem que ser grato. Mas a pessoa não recebe essa palavra. Ela acaba de dizer: Senhor, obrigado pela minha vida. E daqui a pouco, minha vida está uma porcaria. Então a palavra dela anula a palavra dela. Essa pessoa mostra que ela está com o coração fechado. Ela não recebeu a palavra. Então você tem que buscar com todo o seu coração. Olha lá aqui, depois do quando, outra palavrinha aqui que eu quero chamar a atenção é o todo. O todo não é parte. O todo não é um pedaço. O todo é inteiro. Daqui a pouco eu vou trazer um versículo que fala sobre o coração dobre, que é o coração dividido. Não presta, não serve. Tem que ser todo o coração. O que significa, pastor? Na prática, significa assim: eu amo a Deus e gosto da Netflix. Eu fico com Deus até chegar no limite da Netflix. Chegou na Netflix, aí eu não consigo abrir mão. Você entregou todo o seu coração? Não, desculpa, mas eu vou te falar a verdade. Você tem um santo
de pau que você está adorando. É idolatria. Novela, televisão, né? Estou falando Netflix porque a gente é mais moderninho, né? Podia falar Rede Globo, podia falar novela, amém? Não importa. Qualquer coisa que venha a competir com Deus, coloca no teu coração: idolatria. Idolatria, a gente acha que é só botar um Baal e ficar adorando o Baal. Lembra do Baal do Antigo Testamento? Era um demônio que se adorava como Deus. É só isso que significa idolatria? Não, idolatria é tudo que compete com Deus na tua vida. Então, se você está, por exemplo, eu não vou no culto porque eu tenho um jogo, para tudo. Você não vai no culto porque tem um jogo? A idolatria, o jogo está te tirando da presença de Deus? Ai, moço, para tudo. Já te propõe um propósito: ficar 6 meses sem assistir o jogo. E pastor, por exemplo, eu não vou no culto para ver novela. Então, não vim no culto para assistir novela? Pô, aí não, né? É Jesus ou a Odete Reutemann? Tem que escolher. É um ou outro, amém? 2 não. Como Jesus falou, né? Mamon, que é dinheiro, ou qualquer outra coisa que você colocar no lugar de Deus, amém? Olha que é o primeiro dos mandamentos: não colocará outro Deus diante de mim. Deus, a gente tem essa coisa: não, mas eu não estou adorando nada de esculpido no barro, eu não estou adorando nenhuma outra entidade, eu não estou aqui rezando para santo, então eu estou de boa com Deus. Tá? Não, meu irmão, por quê? Pior que você rezar para o santo é você deixar de ir no culto para assistir novela, para assistir filme, para assistir Netflix, para assistir, seja lá o que for. Não pode. Não pode. Por isso também Jesus fala, né? Tira primeiro o travessão do teu olho para depois olhar para o cisco do irmão, porque às vezes a pessoa fica lá, aquele lá é perdido. Aquele lá é perdido. Eu não sou perdido, mas tem uma idolatria na tua vida. E você não tira essa idolatria de jeito nenhum. Para de julgar o outro e resolve o teu problema. Buscar-me-eis e me acharei quando, posso colocar aqui, se me buscar de todo o vosso coração, integralmente. Não vou pregar hoje, mas vamos lembrar o que é o coração. O coração é o ponto nodal, é onde alma, corpo e espírito se unem naquilo que você é, amém? É como se você dissesse assim: quando me buscar de todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua vitalidade, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, aí você vai me achar. Amém? Essa é a primeira palavra, e traz a primeira condição da comunhão com Deus: buscar de todo o coração. Amém? Vamos avançar aqui, ver uma outra condição também importante para a relação com Deus. Estamos nos profetas maiores, certo? Vamos voltar a um profeta, vamos para Isaías. Você está em Jeremias? Volta um livro para trás. Jeremias vai para Isaías. Isaías, capítulo 55, verso 6. Outra condição importante para a tua relação com Deus, amém? É disso que nós estamos falando. Tem gente que está encontrando Deus pela primeira vez, tem gente que vai fazer o renovo, né? Vai fazer o freio de arrumação para, né, retomar aquela comunhão forte com o Todo-Poderoso. Vale para ambos. Estão comigo? Todos? Isaías 55, 6. Olha só. Começa muito parecido com o anterior, hein? Buscai o Senhor, mas aqui é uma ordem, amém? É o profeta inspirado pelo Espírito Santo falando para nós: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que esse versículo traz para nós? Senso de urgência. Tem gente, meus irmãos, você vai ficar escandalizado, mas é verdade, que pensa
pensa assim: eu estou jovem, eu tenho muito pecado para realizar ainda. Quando eu for mais velho, aí eu vou para a igreja. Você acha que tem gente que você acha que não tem gente que pensa assim? Não é à toa que o apóstolo Paulo dedica o capítulo 6 da carta ao Romano para falar com esse sujeito. Depois você procura lá. Ele fala assim: então, para que a graça abunde, eu tenho que pecar mais? Aí o Paulo fala assim: óbvio que não. Meus irmãos, senso de urgência. Sabe quando você tem que procurar Deus? Ontem. Não é hoje, não é agora, não é ontem, você já está atrasado. Amém? Tem que buscar Deus o tempo todo. Tem gente também que raciocina assim: vê se eu estou errado. Eu já busquei Deus, eu já encontrei, eu já senti o toque do Espírito Santo, eu já falei em línguas, então já estou de boa com Deus. Tranquilo, já encontrei. É isso? Não, meu irmão. Quando Jesus foi falar para as pessoas, para a multidão, sobre estar com ele ou não, ele diz assim, vê se você lembra desse versículo, ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em Lucas está dito assim: negue-se a si mesmo e me siga. Toma a cruz de todo dia. O Lucas ele coloca o todo dia, porque em Mateus está lá, está escrito assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Lucas ele coloca, o Espírito Santo olhou para o texto de Mateus ali, quando ele lia em Marcos, não estava preciso falar assim: Lucas, bota aí, todo dia. Isso significa, meu irmão, que todo dia nós temos que renovar. Todo dia nós temos que lembrar desse versículo: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Esse enquanto se pode achar tem dois sentidos. O primeiro deles é em nome de Jesus está longe de nós, que é o pecado contra o Espírito Santo. Aquele que comete o pecado contra o Espírito Santo não é a pregação de hoje, mas esse já está calcificado de tal ponto que ele já não pode encontrar mais. O pecado já carcomeu ele de tal maneira que acabou a chance dele de salvação. Mas esse não é o problema de ninguém que está aqui, amém? Só de você estar aqui nesse momento, você já dá testemunho que o teu coração ainda ele está aberto, amém? Amém? Um dia nós vamos pregar sobre o pecado do Espírito contra o Espírito Santo, que isso aí às vezes atormenta a mente de muita gente. Só fica sabendo que quem peca contra o Espírito Santo é aquele que não consegue, hipótese nenhuma, sequer cogitar a hipótese de ficar perto de Deus, amém? Então não é o nosso problema, mas aqui, como a gente está gravando, nós estamos chamando um alerta para todos. Esse é o primeiro. É a primeira necessidade de senso de urgência é por causa disso. Segundo, é porque pode ser que o dia de amanhã não esteja à sua disposição. Nosso grupo de WhatsApp agora, nós acabamos de começar em uma oração para uma família que perdeu um ente querido. Então essa pessoa, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, eu estou muito novo, eu posso pecar muito, depois eu vou buscar Deus. E se esse depois não existir? Para morrer basta estar vivo. Morreu, como eu falo, no sentido físico, Chegou aqui, está saindo da igreja, passou ali o carro. Não é não? Então, meu irmão, não deixa passar tempo não. É senso de urgência, é para ontem. Tem que buscar Deus. Sem essa coisa de eu já busquei, eu já encontrei. Não. Tem que buscar de novo, é todo dia. Deus está ali, disponível. Mas, meu irmão, por tempo determinado. Uma hora ele não vai estar disponível não. E se você não procurou, não teve oportunidade, não vá jogar culpa em ninguém. A responsabilidade é sua. Amém? Nós também estamos num país que tem muito dessa coisa, A culpa é do governo, a culpa é da história, a culpa é da sociedade. Nunca a culpa é do sujeito, Não, nas coisas de Deus, a relação, por isso que Deus estabelece relação individual. A salvação é individual. Deus deu consciência para todo ser humano.
ter uma cabeça e uma mente para pensar para todo mundo, para que cada um tome a sua decisão pessoal. Então não adianta, com Deus não tem esse mimimi de jogar culpa para os outros não. Amém? Então esse é o segundo aspecto importante, o senso de urgência. E vamos para o terceiro e para o quarto, no mesmo versículo. Você está no Antigo Testamento, agora nós vamos para o Novo Testamento. Livro de Tiago, logo depois de Hebreus, capítulo 4, verso 8. Lembra que eu falei do coração dividido lá atrás? Aqui que o Tiago vai mais a fundo nessa questão. Tiago, uma das cartas universais, depois de Hebreus. Então vamos lá, no Novo Testamento você tem os 4 evangelhos, você tem Atos dos Apóstolos, isso, que é o texto histórico do Novo Testamento. Depois você tem as cartas paulinas, começa lá em Romanos. Depois você tem Hebreus, cuja autoria a gente não sabe quem escreveu, e em seguida nós temos Tiago. Amém? Possivelmente do Novo Testamento é o primeiro livro que foi escrito cronologicamente. Estão comigo? Quem não tiver pode acompanhar aqui no telão. Chegai-vos a Deus. Estão vendo que todos os versículos eles começam de uma afirmação do anterior? Chegai-vos a Deus. E ele se chegará a vós. Pausa, rapidinho, olha para cá. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o coração. Então Deus está dizendo, estou disponível. Amém? Busca a Deus enquanto ainda pode. Deus está dizendo, estou disponível. Estou aqui. Não estou aqui para qualquer um não. É para quem buscar com todo o coração. E eu não estou aqui para qualquer momento não. É para buscar agora. Mas eu estou aqui. Então, o Tiago está começando disso, essa constatação: chegares a Deus e Ele chega a vós. Deus não vai te negar de chegar a você. Olha para mim, meu irmão, mas eu sou muito pecador. Eu cometi pecados muito horrorosos. Deus não vai me ouvir. Está certo isso? Esse modo de pensar está correto? Está errado. Deus quer salvar todo mundo. Quem pecou contra um ponto da lei, pecou contra a lei inteira. Não importa o tamanho do pecado, amém? A graça é maior. Mas tem que seguir essas regras. Tem que buscar de coração, amém? Tem que ser agora. Deus está lá. Aí vem, depois do ponto: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então aqui tem duas instruções, não uma só, não, duas, depois desse ponto aqui, ó. Vamos primeiro: limpai as mãos, pecadores. O que significa limpar as mãos, pecadores? Vamos lembrar lá atrás, olha só, às vezes a gente tem que voltar para os pressupostos. Por que Deus coloca todas essas regras para a comunhão entre nós e Ele? Porque Deus quer ficar testando a gente. Porque Deus quer, sabe, porque, sei lá, Ele tinha o que fazer, Ele falava, vou dar regra aí para o povo ficar perto de mim. É isso? Não, é por questão de coerência. Deus não é o bem. Deus é 100% bom. Se Ele é 100% bom, Ele não pode, em hipótese nenhuma, conviver com nem um pouquinho de mal. Por quê? Porque se tiver um pouquinho de mal, Ele já não é 100% bom. Concorda comigo? A pessoa é 100% alguma coisa quando ela é 100%. Imagina uma roupa branquinha, branquinha, branquinha. Aí cai uma gotinha de molho de tomate. Ela já está limpa? Ela ainda está limpa? Não, ela já não está mais limpa. Ela já sujou. Tem uma gotinha de tomate, ela está toda esfregada de tomate. Nesse aspecto não importa, o conceito é o mesmo, está suja. O problema é o grau, é o nível, mas o fato de estar limpo já não está mais colocado. Está claro ou não está, meus irmãos? Então presta atenção. Por que Deus não... Porque quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos chegar a Deus? Porque Deus é 100% bom.
Quem tem compromisso com o mal, não pode chegar a Deus. Não é porque Deus não quer, é porque não dá para acontecer, amém? Deus não pode se sujar. Eu sempre lembro dessa passagem lá do final de Êxodo. Moisés recebeu as instruções para construir o tabernáculo. O tabernáculo consistia na presença de Deus entre o povo. Ele pegou as instruções, instruiu lá os seus sábios, engenheiros, artesãos e tal, e construíram lá, bonitinho. Quando Moisés foi comemorando para entrar na tenda, o que aconteceu? Veio a glória do Senhor com uma luz tão forte que o impediu de entrar. Por quê? Que Deus está falando, não importa o teu status não, Moisés, primeiro você tem que se purificar. E aí vem o livro de Levítico e Número para ensinar como o povo devia se purificar. 2 livros, que às vezes a gente não dá atenção, porque é um monte de regra, né? Ai meu Deus, coisa chata, um monte de número, um monte de... Não, isso não tem sentido, está te explicando que você tem que se purificar. Se não tiver puro, não chega a Deus. Não importa que você construiu a terra, não importa que você está na igreja, não importa que você serve ao Senhor como ministro obreiro, não importa. Se você não está puro, você não chega a Deus. E aí Tiago está falando, limpe as mãos, pecadores. Aqui é uma figura de linguagem, amém? Não é porque você tem que lavar a mão, não. Amém? Ele está com uma figura de linguagem dizendo assim, você tem que o quê? Se limpar. Você tem que tirar esse pecado de você. Senão você não vai conseguir chegar perto de Deus. Está entendendo aqui como é que vai completando a palavra? Você tem que me buscar de todo o coração, tem que me buscar agora e tem que me buscar limpo. Tem que se limpar, ou seja, esse pecado aí que te acompanha até agora, você tem que abrir mão dele. Você tem que se limpar. E aí vem a 4ª instrução. Voz de duplo ânimo, purificar o coração. O que significa isso? Duplo ânimo aqui, meus irmãos, tem a ver com hipocrisia. Não adianta, meu irmão, você dizer, você tem que de fato ser, porque Deus não olha as nossas atitudes, Deus olha as nossas intenções. Olha, eu vou pregar sobre isso é muito importante. Não adianta você sair daqui e você dar R$1.000 de esmola, se a tua intenção é ganhar ponto com Deus, porque você está negociando com Ele. Esquece, jogou dinheiro fora. Se você saiu daqui, olhou para aquela pessoa que está precisando, sentiu um amor por ela, você olhou para ela e falou, Deus é tão bom na minha vida que me deu condição, e essa pessoa ainda não tem a condição que eu tenho, eu vou pegar e eu vou dar do meu para ela. Deus está lá em cima. Você entendeu a minha palavra? Agora você falou, vou dar R$1.000 aqui para Deus me ver. Eu falei, ei Deus, estou aqui, dá R$1.000, tá bom? Tá bom? Ó, isso. Deus vai olhar e falar assim, não, você não entendeu nada, volta para a igreja. Amém? Não pode ser por hipocrisia. Tudo isso aqui tem que ser o quê? Com sinceridade. O duplo coração é o coração dividido, é o coração que ainda não está entregue a Deus, portanto não serve, tem que ser integral. E a última das instruções, você está no Novo Testamento, certo? Tiago, agora vamos voltar para Mateus. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6, verso 33. E a gente encerra a palavra. Vai se posicionando também, irmão Jonas, nós já vamos direto para a nossa consagração, amém? 6,33. Mateus, capítulo 6, verso 33. Aqui nos interessa só a parte A do versículo, amém? A B, no final, só um ganho a mais, um ganho a mais na relação. Estão comigo? Mateus 6,33. Olha o buscar de novo, amém? Está vendo? Está tudo buscar, está ali, né?
Você vê que todos falam, né, de buscar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vou ler o resto não, quero aqui focar nessa primeira parte. Busca, porque senão a gente já fica com aquele negócio assim, eu faço para Deus fazer para mim. Não é isso que eu quero falar hoje. É um entendimento errado desse versículo. Eu faço para Deus fazer. Esquece. Pois daqui a pouco eu explico. O que eu quero que aqui primeiro você foque no mais até a justiça. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, minha irmã, atenção. Quando nós aceitamos Jesus, nós negamos a cidadania desse planeta e adotamos uma nova cidadania, a cidadania do reino de Deus. Então não é só uma relação de ganho para nós, é uma relação de ganho e de entrega. Amém? Nós temos que ser cidadãos úteis para o reino o qual nós pertencemos. Como o ser humano que aqui no Brasil precisa trabalhar, produzir, não é isso? Pagar imposto, obedecer às leis, não é assim? É a mesma coisa no reino de Deus. Nós temos que ter compromisso com o reino. Nós temos que frutificar no reino. Então, quando nós nos tornamos cidadãos celestiais, a lógica é a mesma do que está aqui na nossa cidadania terrena. Primeiro, nós temos que obedecer à lei. Nós temos que obedecer à palavra de Deus, à instrução divina. Segundo, nós temos que defender o nosso reino, porque como cidadão do reino nós somos exército de Cristo. Então você tem que orar contra os demônios, você tem que consagrar a tua casa, você tem que consagrar a tua família, e você tem que combater o combate espiritual. Você tem que dar um bom exemplo. Por quê? Porque você foi feito embaixador do reino. Você está em terra estrangeira, a tua ética não coaduna, não tem a ver com a ética do mundo. Eu sempre dou aquele exemplo, uma pessoa que tem um casamento muito longevo, quando fala sobre o casamento, as pessoas até falam assim, nossa, mas você já está 30 anos com essa pessoa. Por quê? Porque a regra do mundo é que os casamentos se desfaçam. É ou não é verdade? Ou quando você diz assim, eu não bebo, eu não vou em boutique, você não bebe por quê? Porque eu sou crente. Mas coisa esquisita, que todo mundo bebe. E quando você fala, eu não fumo, mas todo mundo fuma, eu não uso droga, eu não fico na idolatria. Os varões de Deus, quando se reúnem, não ficam falando das moças formosas, porque é homem de uma só mulher. Então, para o mundo lá fora, nós somos uma espécie esquisita, e é para ser assim, porque é assim que nós estamos dando um bom testemunho do reino. Nós estamos mostrando para os outros que eu não sou desse mundo, eu sou de outra pátria. Amém? Amém? Nós pregamos a palavra. Não é papel do pastor pregar, não, meu irmão, porque você é sacerdote. Por isso que aqui no nosso ministério a gente nem usa a palavra levita. Quem pensa assim, os levitas que tocam, não entenderam nada. Não tem sacerdote por exclusividade no reino de Deus, não. Todos foram feitos sacerdotes. Às vezes nós temos o quê? Papéis diferentes, mas todos somos igualmente sacerdotes. O que significa? Que você tem a responsabilidade de trazer gente para o reino de Deus. Você tem que trazer as pessoas. Isso é obrigação. Essa é a justiça de Deus. Está claro, meus irmãos, ou não? Então nós temos que frutificar no reino. É isso que esse versículo está dizendo. E o final dele acaba concluindo com uma bênção que acrescenta todas as outras bênçãos, né? E todas essas coisas serão acrescentadas. O que Deus está falando? Eu vou confirmar a tua posição. Ou seja, se você trabalhar para mim, fica frio. Tua família está protegida, teus negócios vão prosperar. Amém? Os seus sonhos vão ser realizados. Fica frio, mas assume a tua posição primeiro. Porque nós não nos dedicamos, nós não fazemos essas 5 coisas, não é para ganhar nada. Nós fazemos essas 5 coisas, sabe por quê? Porque nós amamos a Deus que nos amou primeiro. Porque Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Nenhum de nós seria capaz de dar o Filho por nada. Aliás, nós damos a nossa vida pelo Filho, mas
Deus deu o Filho dele por nós. Então, por gratidão, primeiro, nós vamos buscar de todo o coração. Por gratidão, nós vamos buscar imediatamente. Por gratidão, nós não vamos nos misturar com o mal. Por gratidão, nós não vamos ser hipócritas. Por gratidão, nós vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e nós vamos trabalhar para esse reino dar certo. Amém? Glória a Deus? Então, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.